A chegada da extrema-direita no comando do país está às vésperas de completar um ano. Eu recebo hoje a professora Magna Inácio, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nós vamos conversar sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no cargo e as relações dele com os demais poderes. Muito bem-vinda, Magna. Muito obrigada pelo convite. Magna, esse ano o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele assumiu um grande protagonismo, não é? E aquilo que foi aprovado na casa foi muito reputado a ele, que foi aprovado, que foi o governo que mandou e acabou aprovado na Câmara e encaminhado. Ele também participou de negociações importantes com o Senado para que matérias como a Previdência, que é o grande destaque, fosse encaminhada com sucesso também no Senado. Que papel você atribui ao Rodrigo Maia no sucesso aquilo que o governo conseguiu aprovar, com destaque naturalmente para a Previdência? É importante a gente pensar que assim, essa relação, né, entre poderes nesse governo, ela é particularmente nova em termos da história, né, recente do parlamento brasileiro, porque desde Fernando Henrique Cardoso, nós temos governos que são maioria, né, no Congresso e que negociam, né, governo e parlamentares e partidos negociam essa agenda de forma que os projetos, né, já chegam às casas com grandes chances de serem aprovadas, né, de serem concluídas com êxito, né? Então, pela primeira vez, desde Fernando Collor, nós temos um presidente que não tem uma maioria parlamentar. E por opção, né? O governo fez a opção de não formar uma coalizão, de não formar uma maioria para ter essa aprovação. Então, nesse contexto, né, de um governo que é minoria, né, essa negociação com o Congresso ela é fundamental, né, para que haja um certo apoio ali a uma agenda comum. O papel do Rodrigo Maia, né, nesse processo tem sido o de promover, né, e de certa forma buscar a aprovação de medidas que contam com apoio dentro da casa, né, que contam ali com já alguma discussão anterior, mas também de vetar, de bloquear aquilo que não há apoio, né? Então, para a gente falar o sucesso, né, qual é a participação do Rodrigo Maia na aprovação de algumas medidas, nós também temos que falar da capacidade dele, enquanto presidente da Casa, de bloquear uma série de medidas que não têm apoio entre os cidadãos ou entre os parlamentares da Casa, né? O regime de capitalização que estava incluído e foi retirado da Previdência seria um exemplo? Várias medidas, né, dentro da proposta original de reforma da Previdência foram excluídas a partir de entendimentos de negociações dentro do Congresso, né? E uma negociação, em boa medida, feita sem articulação com o próprio governo, né? O governo Bolsonaro, de certa forma, contava com uma rendição do parlamento, né? Que o parlamento, em função do apoio popular e eleitoral, né, que ele teve, que o parlamento, de certa forma, se sentisse rendido, né, e acatasse as propostas que viessem do Executivo. E então, foi esse o cálculo que ele fez ao não formar a minoria, como você disse? A não formar a maioria e também de não buscar construir politicamente a sua liderança dentro do parlamento, né? Ele nomeou, principalmente na Câmara dos Deputados, lideranças relativamente frágeis, né? Como líder de governo é um ex-servidor da Casa, deputado em primeiro mandato, que tem pouquíssima capacidade de articulação com os partidos e com os outros parlamentares, né? Então, essa expectativa de rendição, ela, de certa forma, não ficou evidente num primeiro momento, né, de que o Congresso, né, não aceitaria esse papel na reforma da Previdência. Por quê? Na reforma da Previdência havia por parte, né, de uma maioria ali no Congresso, o Centrão e outros partidos, havia ali um apoio a essa agenda. Assim mesmo levou 7 meses para passar. 7 meses e com muita alteração, né, várias alterações em relação à proposta original, né? Agora, por que Bolsonaro contava com essa rendição?
De certa forma, o governo trabalhava com a expectativa, né, de que essa agenda, né, esse discurso da antipolítica, da mudança, né, de uma renovação, era algo que pudesse constranger, né, os parlamentares e os partidos. E, de certa forma, esse, né, resultado eleitoral que nós tivemos, em que partidos, né, grandes, expressivos, como o PSD, PSDB, tiveram, né, perdas consideráveis, a avaliação dele é que esse resultado, esse quadro, né, constrangesse os partidos e suas lideranças de forma a aceitar o que viesse do governo. E aí nós temos dois pontos, né? De um lado, esse protagonismo, né, do legislativo, e de outro lado, uma capacidade muito limitada do governo de elaborar sua agenda legislativa, né? Na verdade, nós temos poucas propostas sólidas do ponto de vista de agendas mais abrangentes, né? O Congresso o governo ele tem no pacote do Moro, né? Das reformas propostas pelo Moro, e na agenda econômica, que basicamente até agora, né, foi a reforma da Previdência, o seu carro-chefe, né? Mas o governo, pelas características e pelas dificuldades, né, do Ministério, das pessoas e dos conflitos, né, relacionados a esse Ministério, na verdade não tem apresentado uma agenda legislativa robusta de realmente conduzir reformas estruturantes do país. Olhando para aquele núcleo, que é o chamado núcleo duro do governo, né, que é inclusive formado pelos próprios filhos do Bolsonaro, também formado, e o perfil do Bolsonaro, a que você atribui, né, essa incapacidade? O que levaria a essa incapacidade? De um lado, né, o Bolsonaro não tem experiência no executivo, né? Foi uma pessoa que passou toda a sua vida dentro do parlamento e essa é uma função certamente muito desafiante, inclusive por ser presidente, né, do país, está na liderança máxima do país. A sua composição de gabinete, né, com a criação de superministérios, né, com muita centralização de poder nas mãos do Guedes, do Moro, e em outras áreas também, isso sinalizou da parte dele uma disposição de dar espaços, né, ou de terceirizar, né, algumas responsabilidades para esses ministros, enquanto uma parte mais política e uma agenda mais de maior interesse para ele, isso ficou concentrado na presidência, né? Só que, embora ele descentralize poder e reforce esses ministros, a intervenção política dele, né, em diversos momentos, com declarações com impacto político, né, muito forte, com declarações que afetam, né, as próprias expectativas no mercado, que são declarações sempre no sentido de aumentar a polarização política, né? Essa erosão do ambiente político, né, acaba por afetar a capacidade governativa que já é limitada. Eu só queria lembrar que daquilo que nós falamos do regime de capitalização, mas tem uma série de coisas, aposentadoria rural, não é? Acabou saindo. Mudanças no BPC. No BPC também. O decreto do posse de armas, que era uma promessa de campanha, tem 11 medidas provisórias que foram rejeitadas pelo Congresso ao longo desse ano. E foram para a geladeira a reforma administrativa, as PECs que foram apresentadas no Senado, que tem a PEC emergencial, tem a PEC do Pacto Federativo, são 3 PECs. A terceira eu não vou lembrar o nome, como é que ela foi classificada, mas enfim. E a reforma tributária, que é outra também, uma demanda importante. Então, desse ponto de vista, daquilo que não emplacou, a população, quer dizer, o Bolsonaro está muito focado na reeleição, ele tem dado sinais disso muito claramente, ele tem falado muito para a bolha dele. A população está atenta a esses fracassos, essas perdas, ou essas questões não afetam, é uma discussão mais
dentro do Congresso que não chega à sociedade? Em alguns casos, sim, né? Você tem uma agenda econômica que acabam afetando grupos específicos, né? Por exemplo, o contrato verde-amarelo, né? Que é essa redução de direitos e benefícios, né? Para a população jovem, para impulsionar o emprego da população jovem. É uma medida provisória que está em tramitação, né, no Congresso e já conta com 44 mil manifestações contrárias, né, numa consulta que o Senado está realizando. Então, há mobilização porque são medidas que acabam afetando grupos que estão mobilizados. É, né? aquela que taxa o seguro-desemprego, né? Isso, né? É uma medida que está em tramitação. E quando o Rodrigo Maia, como presidente da Casa, né, junto com outros parlamentares, propõe uma agenda social, né, assumindo um papel de liderança na promoção de políticas públicas, né, de certa forma, ele está conversando com a sociedade, né, ele está buscando uma mobilização da sociedade a partir de um vácuo criado pelo próprio governo, né? Ao apresentar uma proposta de reforma da Previdência, que tem custos, né, para a população e para alguns grupos, num cenário de desemprego, né, resistente. O Maia, o Congresso, ao falar precisamos de uma agenda social, né, e elencar uma série de medidas que têm impacto imediato, né, como a proposta de retirada do abono salarial mensalmente, né, de acesso mais facilitado ao FGTS, é uma iniciativa, né, que tem como fundamento essa comunicação, né, ou essa dar mais visibilidade ao trabalho do parlamento junto ao próprio eleitorado. Agora, né? Magna, como é que você categoriza a aprovação do projeto de reforma da Previdência dos militares? Que foi uma coisa que passou assim no noticiário, vamos dizer... acho que não era para chamar muita atenção, não dava essa impressão. Como é que isso fica na conta do governo? Porque tem lá, parece que as mulheres dos militares de baixa patente ficaram muito bravas com alguns pontos, não é? Mas, ao mesmo tempo, foi um projeto que tramitou com tranquilidade na casa. Como é que isso fica no saldo do Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Essa, na verdade, foi uma negociação conduzida pelos próprios líderes parlamentares, né? Ao propor tratar separadamente, né, os dois processos de reformas, né? Retirando ali da discussão da reforma mais ampla esse conjunto de medidas que certamente tornaria muito mais difícil, né, a sua aprovação. Então, de fato, foi uma reforma que teve, né, uma medida que teve alguma visibilidade no início, quando tramitou junto, né, com a outra reforma, mas ao serem separadas, desmembradas, esse processo se tornou menos visível. Mas, por exemplo, o PSOL apresentou uma emenda, né, que contemplava as demandas, né, dos militares de baixa patente e houve uma repercussão bastante forte, né, quando essa emenda foi rejeitada e com muita sinalização de descontamento por parte desses segmentos, né, dos militares, né? Mas esse foi um processo relativamente que contou aí com uma certa negociação para viabilizar a reforma da Previdência. Né? Para que uma coisa não esbarrasse na outra. Não contaminasse a outra. Agora, a base de Jair Bolsonaro é pequena, agora então, com o racha do PSL, a base pessoal, digamos assim, né? Ficou menor ainda. Como é que deve ser daqui para frente? Nós podemos dizer que vai ter alguma mudança no nível de negociação, matéria por matéria? Como é que... e a condução, o que se espera que a condução vai continuar com Maia? O que se pode esperar da articulação do governo Bolsonaro no Congresso? De certa forma, esse cenário, né, a gente já antecipava que a boa vontade, né, do Congresso com o Bolsonaro iria ter a reforma da Previdência. Né? E, de
de fato é isso que tem ocorrido, né? Você mesmo mencionou aí, nós temos 11 medidas provisórias, né, que perderam vigência ou foram rejeitadas, né? Ou seja, elas não foram analisadas dentro do prazo esperado e com isso elas perdem a eficácia. E isso é resultado de uma sinalização muito forte, muito clara por parte do Congresso de que o governo precisa negociar, né? O governo precisa reorganizar a sua articulação política, porque senão o cenário, né, será esse. 11 Só bancar vetos, as emendas parlamentares não é suficiente. não é suficiente, né? Se nós pensarmos aí que nós temos nesse ano, de 20 medidas provisórias propostas de 39 medidas, 19 estão tramitando, 9 foram aprovadas e 11 foram rejeitadas. Então, houve mais rejeição do que aprovação, né? Vetos também, um número muito expressivo de vetos realizados a leis por parte do presidente e que estão sendo rejeitados, né? Então, digamos, nos próximos 3 anos, né, o governo vai ter que demonstrar muita capacidade de reorganizar a sua relação com o Congresso. Até o momento, não há sinalização de mudanças nesse sentido. Agora, Magna, o presidente Bolsonaro ele é muito focado na popularidade dele. O que essa relação difícil com o Congresso, de baixa articulação, pode implicar na popularidade dele? Só lembrando que o Datafolha publicou uma pesquisa nesse domingo que mostra Bolsonaro com 30% de ótimo e bom, 32% de regular, mostra ele estabilizado, e 35% de ruim e péssimo. Quer dizer, ele tem mais de ruim e péssimo do que de ótimo e bom. Mais do que ele, mais bem avaliado que ele estão o Moro, com 53% de ótimo e bom, 23% de regular, Guedes e Damares. Ele tem 3 ministros mais bem avaliados do que ele. Então, como é que essa relação com o Congresso pode impactar na popularidade dele? Nós temos que considerar que Bolsonaro tem investido num discurso de polarização, né? Numa relação com os eleitores a partir dessa lógica da polarização, né? E esses 30% que oscilou aí um pouco, né, mostra esse apoiador mais resistente, né? Um apoiador, digamos, mais fidedigno não ao presidente, mas a essa lógica de polarização, né? De resistência ou de rejeição de outras alternativas. Qual a resiliência, né, desse grupo? Qual é a capacidade desse grupo se manter num contexto de economia com desempenhos ainda muito fracos, né? Os próximos 6 meses serão muito desafiantes para o governo, porque se a economia não mostra de fato uma tendência, né, de melhoria clara, esses eleitores resistentes, eles tenderão, né, a se tornar mais críticos ou deixar, né, de apoiar o presidente, né? Nós estamos falando de um primeiro ano de governo e esse resultado, né, da popularidade já é um resultado não muito otimista, né? Porque no primeiro ano de governo ele poderia contar com um apoio muito maior. Então, que pese que ele deu essa estabilizada porque ele estava com percentuais inferiores ao que ele tem agora, pouco Sim. inferiores, mais inferiores, por conta atribuída justamente à situação da economia, que não deslancha, não é? A economia e as crises políticas, né, criadas pelo próprio governo, né, pelo próprio núcleo familiar, pelas manifestações, inclusive manifestações, né, autoritárias, manifestações de desapreço à democracia, de desapreço, né, ao jogo institucional. Então, a economia, mas também o próprio desempenho do governo na condução desse processo, né? Então, a popularidade, ela não é algo que resista, né, a um cenário de baixo crescimento econômico e de deterioração dessas condições no país, principalmente
quando olhamos para o lado, para os nossos vizinhos, e vemos como que a sociedade tem manifestado esse descontentamento. Né? E esse é um temor que foi abertamente expresso pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né? O recuo da reforma da Previdência, da reforma administrativa, ele atribuiu a essa preocupação. Agora, que importância, não, melhor dizendo, Lula na arena. Vamos lá, Lula na arena política agora. Você falou aí que não aposta na polarização, não é? Ele fala para uma bolha que está polarizada. A gente pode dizer que polarizada, você não falou contra quem, não é? Mas nós sabemos que na eleição do Bolsonaro foi o antipetismo. Sim. Não é? Com Lula na arena política, o que a gente pode esperar? Pode ter mudança na agenda ou a agenda de Jair Bolsonaro vai permanecer a mesma? Acho que certamente a presença do Lula, né, e a capacidade dele ocupar esse espaço, né, de principal liderança das oposições, isso modifica o quadro, né? Acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é se Lula e o PT realmente serão capazes de ocupar esse lugar, né? De agregar as oposições, de se definir, né, como o campo opositor a esse projeto do governo, né, e desse grupo de extrema-direita que o apoia. Né? E tem a própria dificuldade de Lula ser candidato, sim, né, legalmente candidato. E da própria fragmentação no campo das oposições. Né? Existem outras lideranças também reivindicando esse lugar, como, né, o próprio Ciro Gomes e os próprios partidos que, de certa forma, resistem, né, a entrar numa lógica de apenas compor, né, esse projeto com o PT e não ser também protagonistas. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Lula e o PT, né, serão capazes de ocupar esse lugar? Segundo, né, qual será a agenda, né, desse grupo opositor? Né? Obviamente, o Lula e o PT buscarão, né, numa agenda econômica, estabelecer o diferencial, né, uma agenda econômica que agregue certos componentes de uma agenda social, né, de uma agenda mais progressista, não só no campo econômico, mas também das políticas sociais, de direitos humanos, né, aquilo que caracterizou muito a agenda do PT no governo. Né, esse contraste. Né, desenvolvimentista também não? Porque essa é uma discussão que foi abandonada, né, por esse governo, que a questão é fiscal, meramente fiscal. Isso vai ser um desafio, né, para o governo, porque, digamos, a tônica mais desenvolvimentista foi dada principalmente pelo governo Dilma, sim, que é um governo que está associado a um desempenho pífio na economia, né? Inclusive a um agravamento da situação econômica ali a partir de 2012, né? Então, certamente, o Lula e o PT vão buscar referências positivas na administração do Lula, né? Onde você tem ali, inclusive, um desempenho econômico, da gestão da economia, que é muito mais positivo, né? Principalmente em termos das percepções, né, das pessoas. Você teve uma situação praticamente de pleno emprego, né, com crescimento, a história da marolinha, né, que a crise não chegaria tão forte, realmente, né, não chegou. E Bolsonaro se reafirma no contraponto. Bolsonaro terá que demonstrar que com uma agenda, né, digamos, fiscal, privatista, né, neoliberal, ele será capaz de produzir resultados positivos. Né? Então, existe aí também 2 projetos, né, econômicos que vão se contrapor. Qual a capacidade, né, das esquerdas, das oposições, né, dos grupos contrários, né, independentes em relação ao Bolsonaro, de oferecer essa perspectiva para o eleitor, é o que nós temos hoje como grande incógnita. Né? Há um cenário de muita desarticulação ainda no campo das oposições,
o que acaba beneficiando o governo. Magna, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Muito obrigada a você e ao público, né, pela essa oportunidade de trazer esse tema à discussão. Eu conversei com a cientista política Magna Inácio, que é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, e nosso assunto aqui foi esse ano do governo Bolsonaro, que está prestes a acabar, enfim, como é que foi a relação com o Congresso, qual é o tom que o governo Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro tem dado à sua gestão, como é que ele está politicamente se colocando em relação aos seus apoiadores e eleitores, e que papel tem o ex-presidente Lula ao retornar à arena política, ele e o PT, em relação ao governo. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.